Tentando nesse dia de hoje, Deus tem algo especial. Algo bom vai acontecer hoje. Você pode declarar, você que está aí, escreve, algo bom vai acontecer hoje. Deus está me dando uma palavra hoje para você, e eu sei que essa palavra, ela vai te sustentar, essa palavra vai ser um direcionamento de Deus para a sua vida. Nós vamos ver aqui hoje algo muito poderoso e algo que nós devemos nos atentar, que é sempre ficar com o que Deus falou. A Bíblia conta a história do profeta novo e o profeta velho, e nós podemos tirar aqui lições poderosas, lições importantes para a nossa vida, para vivermos aquilo que Deus tem para nós. Ontem eu estava ouvindo uma palavra, uma mensagem muito especial, muito poderosa, dizendo que no mundo espiritual, a fé é a moeda de troca no mundo espiritual. Aqui nesse mundo, a moeda de troca é o real, é o euro, é o dólar, é o ien, mas no mundo espiritual a moeda de troca é a fé. Então você não vai perder a sua fé. Agora, você vai ter fé, você não pode ter fé em qualquer coisa. Não é sobre fé cega, é sobre uma fé naquilo que Deus fala com você. E hoje nós estamos aqui em oração, nós estamos aqui nesse propósito de oração. Você está vendo? E olha lá Deus confirmando o profeta. Meu Deus, meu esposo falava disso ontem. Eu recebi seu testemunho, dizendo que, a Denise mandou testemunho especial, Deus confirmando palavras que foram liberadas aqui na oração. Deus falou assim, seu esposo vai te chamar para ir para o culto, e Deus tem feito algo especial. Ok, então, nós precisamos ficar com o que Deus falou, porque não é sobre fé cega, eu preciso estar crendo em algo, mas eu preciso crer naquilo que Deus falou. Eu não posso crer em algo que é da minha cabeça, algo que eu quero crer, não. Eu preciso escutar a voz de Deus, e para escutar a voz de Deus, nós precisamos estar juntos com Ele. E eu quero te convocar aqui, convocar você, se você quer ter uma experiência espiritual mais profunda, a você tirar um tempo de jejum. Se você não pode jejuar, então faça um propósito com Deus. Eu lembro que a minha mãe fez um propósito, ela estava com um determinado objetivo diante de Deus, ela tirou refrigerante, ela ficou 5 ou 6 anos, para o meu irmão voltar para Jesus. Então ela ficou 5 ou 6 anos sem beber aquele refrigerante black, na verdade chamado Coca-Cola. Então, escuta bem, entra em um propósito de oração. Nós estamos em um período do ano muito especial para você entrar em um propósito de oração. Você fala, Deus, eu quero consagrar a minha vida. Sempre que você vai entrar ali em um propósito, é bom que você primeiro consagre a sua vida, separe a sua vida para Deus. Consagração quer dizer se separar, quer dizer que você está separando a sua vida para estar diante de Deus. E quando você está consagrando a sua vida, naturalmente o Espírito Santo ele vai vir com palavras, ele vai vir com orientações. E eu sei que se você está aqui agora, Deus já tem uma palavra para a sua vida, Deus tem um direcionamento para a sua vida, mas nós temos um desafio. Quando Deus fala, nós precisamos... Tatiane, tirei foto com o seu pastor aqui, foi especial, glória a Deus. Escuta bem, quando Deus fala, então nós não estamos mais andando por uma fé cega. Quando Deus fala, quando Deus confirma, então nós estamos andando por uma palavra de Deus. Então não importa se tem dificuldades no caminho, porque elas vão vir, não importa se algumas coisas aí aconteçam, mas você tem que ficar firme na palavra que Deus te falou. E Deus estava falando comigo aqui, antes de eu entrar, de pessoas que estão batalhando com dúvida. Você sabe que Deus falou, você já tem confirmações, você tem uma palavra de Deus, uma palavra específica para a sua vida, mas está vindo uma dúvida na sua mente. E aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 13, a Bíblia ela dá uma instrução muito poderosa. Eu estou sentindo o poder de Deus, Deus está aqui nessa palavra, Deus está falando com você. Presta atenção, olha lá. Diz aqui a história do profeta novo e o profeta velho. Eu queria alguém aqui escrevendo e vamos orar. Escreve assim, eu vou ficar com o que Deus falou. O mentor Espírito Santo, o mentor Espírito Santo está aqui dando um direcionamento especial para a sua vida. Aqui em 1 Reis, capítulo 13, vamos ler o versículo 9, diz assim,
na verdade fala que Deus, né, Deus deu uma instrução. Deus deu uma instrução para o profeta novo, e um profeta novo recebeu, então, uma ordem direta de Deus. Presta atenção, isso é muito importante, e vamos orar. Sabe, se você recebeu ali uma palavra de Deus, você precisa ficar com o que Deus falou. Se você recebeu uma palavra de Deus, você tem que ficar com o que Deus falou, porque não é sobre fé cega. Quando Deus quer te abençoar, Ele te dá uma palavra. Quando Deus quer te corrigir, Ele te dá uma palavra. Quando Deus quer agir na sua vida, Ele te dá uma palavra. Eu lembro que uma irmã, esses dias, estava pregando, né? Na verdade, evangelista Graça, na igreja, ela estava pregando, já tem mais de um ano e meio. Ela fez uma aplicação poderosa. Ela estava dizendo que sempre que Deus envia um anjo, é porque algo grande vai acontecer. Sempre que Deus envia um anjo com a mensagem, algo grande vai acontecer. Isso aconteceu, inclusive, com Jesus. Um anjo veio para anunciar. Agora, escuta bem. Você precisa dar atenção às palavras que já foram liberadas na sua vida. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Vamos lá. Diz assim: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho onde foste. Então, Deus deu uma instrução muito clara para o profeta novo. Não comerás pão, não beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. E Deus envia ele ali com uma instrução, com uma palavra, né, para ser liberada. Agora, isso nos ensina que Deus, Ele dá instruções específicas para nós, sabe? E nós precisamos obedecer, nós precisamos confiar. Você está ouvindo isso? Nós estamos, muitas vezes nós estamos querendo ser guiados pela nossa cabeça. E Deus está nos chamando não para questionar, mas nós precisamos confiar naquilo que Deus já falou conosco. Então, mesmo quando as situações são desafiadoras, nós precisamos confiar. E aqui no versículo 18, né, o profeta velho, a história do profeta novo e o profeta velho. Deus deu uma instrução para o profeta novo. E o profeta velho, ele enganou o profeta novo, né? E aqui no versículo 18 diz assim: também eu sou profeta como tu. E um anjo falou por ordem do Senhor. Então, aqui na verdade o profeta velho, ele estava mentindo. O profeta velho estava mentindo, né? Ele estava dizendo: Deus também falou comigo. Ele está falando que Deus falou com ele, quando na verdade Deus não falou. Ele estava falando que Deus falou com ele, quando na verdade Deus não falou. O profeta velho, ele estava dizendo: Deus falou comigo, mas Deus não havia falado com o profeta velho. Agora, o profeta novo já tinha uma instrução. O que nós aprendemos aqui? Quando Deus te fala uma coisa, primeiro, a ordem de Deus é clara. Segunda coisa, se Deus te falou algo, então você tem que ficar com aquela instrução, você tem que ficar com aquela palavra. Se você andar na comunhão com Deus, Deus sempre vai te proteger, Deus sempre vai te dar o discernimento, né? Por quê? Porque às vezes uma desobediência, ela pode matar uma promessa. Às vezes uma desobediência de uma ordem de Deus, ou se você deixa de crer em algo que Deus te falou, você pode ter uma promessa que Deus te fez, você pode perder. Por quê? Porque Deus já falou com você, né? E às vezes tem gente que fala: não, eu também sou profeta, e está falando uma palavra totalmente diferente daquela que Deus falou com você. Tem alguma coisa errada. Ou é o diabo usando essa pessoa, ou às vezes não é diabo, às vezes é uma palavra da cabeça da pessoa. Por quê? Tem 3 fontes da revelação. 3 fontes da revelação. Primeiro é a revelação de Deus. Então, tem pessoas que têm dons, né, de revelação, e então ela tem facilidade de discernir a voz de Deus. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, né? São os 3 dons de revelação. Então, ela recebe aquela palavra de Deus, e sabe que é Deus que falou. Então, você precisa ficar com o que Deus falou. Aí Deus te dá confirmações. Deus não é Deus de confusão. Ele deixa você convicto. Só que, às vezes, vem pessoas querendo falar o contrário para você. Deus já falou algo para você, falou que vai restaurar seu casamento. Deus falou que vai vir com a prosperidade financeira. Deus falou que está vindo com um dom espiritual na sua vida. Deus falou, Deus confirmou, Deus está agindo. Aí vem alguém falar o contrário. Por quê? Porque às vezes as pessoas não estão
têm falta de discernimento, às vezes as pessoas têm bloqueio espiritual. Por exemplo, se falar sobre dinheiro, se falar sobre milagres, existem alguns temas, já aconteceu muito comigo, já alguém escrevendo, olha lá. O que acontece? Tem pessoas que quando Deus faz promessas sobre prosperidade, Deus faz promessas de milagres, né? Tem pessoas que elas têm uma dificuldade, de entender o que Deus fala nessa área. E eu reconheço, é desafiador. Nós precisamos mesmo do entendimento de Deus, nós precisamos que Deus abra a nossa mente. Então, infelizmente, tem até, assim, aqui não acontece isso não, mas eu já ouvi falar por aí, né, que tem até pastores, até pessoas crentes, pessoas que têm até um coração sincero com Deus, mas que quando fala de dinheiro, quando fala de prosperidade, quando fala de alguma mudança, então eles fecham o coração, eles acham que Deus não faz isso, né, porque tem uma fortaleza espiritual, Aí essas pessoas que têm um entendimento ali que não está muito correto com o que a Bíblia diz, não está discernindo que Deus ele pode fazer o que quiser, pode abençoar. Aí essas pessoas vêm falar, se você receber uma palavra que Jesus vai te curar, vem falar a palavra contrária, né? E nós temos realmente uma responsabilidade. Você precisa se alimentar bem, você precisa fazer um exercício físico, pelo menos uma caminhada, tem essa parte, mas Jesus cura fisicamente, né? Você precisa trabalhar, você precisa fazer alguma coisa, mas Deus também sabe te prosperar. Eu vi pessoas já vi pessoas prosperarem, fazendo coisas assim que você fala, nossa, mas como a pessoa pode prosperar com isso? O quê? Uma orientação de Deus. Uma orientação de Deus trouxe uma grande prosperidade também financeira. Agora, a prosperidade de Deus não é só financeira. O que acontece? Pessoas que não têm um entendimento claro, não conseguem discernir, né, o propósito de Deus em cada coisa, pode trazer um entendimento errado para você. E aquilo fica uma batalha na sua cabeça, vem uma dúvida sobre se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer. Aí eu acordei hoje e o Espírito Santo falou comigo. Falou assim, tem gente que tem palavra, mas ainda não aconteceu ou está batalhando na fé. Tem gente que tem palavra, mas essas palavras não podem se perder. E você precisa falar. Eu falei, Deus, o quê? Aí Deus falou comigo, fica com o que Deus te falou. Estou sentindo o poder de Deus. Deus está tocando em alguém aqui. Fica com o que Deus falou. Não é o tempo que vai impedir acontecer, não é a dúvida, sabe? Não é a opinião de alguém, não é alguém que tem uma limitação no entendimento, e também não é nada pessoal. Se você levar para o pessoal, você perde também, porque você desagrada o coração de Deus. Então, presta atenção. Se alguém às vezes não tem um entendimento, né, não precisa entender. Deus falou, foi com você. Deus não falou com o outro, Deus falou com você. Então fica com a palavra que Deus te deu. Às vezes a gente quer que o outro entenda aquilo que Deus falou com a gente. Isso é desnecessário, né? Nós precisamos confiar no que Deus falou. Aqui no capítulo, nós lemos aqui o 1 Reis, capítulo 13, versículo 18, o profeta velho estava falando uma mentira. O profeta velho estava falando, eu também sou profeta, isso é verdade, mas um anjo falou e me deu ordem. Um anjo me falou por ordem do Senhor. Ele estava mentindo, Deus não tinha falado com ele. Às vezes tem gente que fala, Deus me falou, eu entendo sobre isso aqui, eu entendo sobre dinheiro, a maneira de Deus, eu entendo sobre milagre, mas na verdade ele não entende. Ele tem um bloqueio espiritual. Por exemplo, esses últimos dias Deus vai prosperar muito financeiramente, mas não é sobre o dinheiro, é sobre um propósito maior. Deus usa pessoas. A coisa mais importante na terra são pessoas para Deus. A coisa mais importante na terra para Deus são pessoas, somos nós, né? Nós somos a coroa da criação. Olha que o Espírito Santo trouxe aqui no download, a coroa da criação, é a Bíblia que fala. Então nós somos importantes para Deus, e Deus sabe que nós precisamos de recursos. Deus sabe que você precisa de um recurso financeiro. Deus sabe que você precisa de novidade na sua vida. Se você fica com problema emocional, se você está em um ciclo repetitivo, se você quer viver uma mudança e não consegue, Deus sabe. Tem um amigo meu que ele falou assim para mim. Ele falou que não pensa em comprar casa. Eu falei, isso aí é algum bloqueio, você tem que prestar atenção, né? Mas ele estava falando assim, que ele não pensa em comprar casa, na verdade, porque ele gosta de viver novidade de tempos em tempos. Então ele faz um contrato de 1 ano, de 2 anos, aí ele troca de casa. Olha aí, Jesus está falando com alguém, a gente falando, obrigado, Jesus. Ele troca de casa por quê? Pelo fato novo.
Né? Não necessariamente você vai precisar ser um nômade ou ficar trocando de casa, não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que Deus sabe que você precisa de uma novidade. E a palavra de Deus é poderosa, né, para fazer isso na sua vida. Agora, escuta bem. O profeta velho estava mentindo. O profeta velho estava falando que Deus tinha falado com ele, quando Deus não tinha falado com ele. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem gente que fala que Deus falou, que entende sobre algo, e na verdade não entende. É uma limitação no entendimento. E nós temos limitações no entendimento. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração. Deus, que não seja a minha opinião, mas que seja a sua vontade. Que não seja a minha opinião, mas que seja a revelação do teu Espírito. Revelação do teu Espírito. Deus está falando com alguém. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Deus está tocando em alguém aí. E presta atenção. No versículo 24, né, aqui mostra a desobediência. Então, a desobediência custou a vida do profeta novo. Sabe? A desobediência custou a vida do profeta novo. Primeiro, Deus deu uma orientação para ele. Qual é a orientação que Deus deu? Não come pão, não bebe água e não volta pelo caminho por onde você foi. Você tem que voltar pelo caminho diferente, né? O profeta velho falou, Deus falou comigo, e veio com uma ordem ali para ele. Então ele desobedeceu o que Deus falou. Isso custou a vida do profeta novo. O versículo 24 diz, indo ele, um leão o encontrou no caminho e o matou. Você está vendo? Deus não aceita obediência parcial. Ele obedeceu parcialmente o que Deus falou. E assim também hoje o inimigo, né, ele fica rugindo como leão, tentando roubar a promessa, tentando roubar o entendimento, tentando roubar a sua vida com Deus. Como vencer o pecado? Como vencer o pecado? Deus está dando uma palavra aqui para alguém hoje. Assim que eu acordei, o Espírito Santo começou a falar comigo. Eu falei, Deus, eu estava com outra palavra. Eu falei, Deus. Aí Deus falou, é essa aqui, ó. É essa aqui. Escuta bem. Deus, nós precisamos entender que quando Deus fala, Deus não muda de opinião. Quando Deus fala, Deus não muda de opinião. Deus não é Deus de duas palavras. Às vezes a gente está precisando ser transformado por Deus, a gente fala uma coisa, daqui a pouco a gente já pede perdão e troca de palavra, mas Deus não troca a palavra. Por isso a gente também deve ter sabedoria. Deus é Deus de uma única palavra, né? E isso custou a vida do profeta novo, sabe? Se você tem uma palavra de Deus, se você ficar dando ouvido para a conversa errada, você pode perder uma bênção que Deus revelou que é para você. Se você tem uma palavra de Deus, você ficar dando ouvido aí, ó, né, para a palavra que não é Deus que falou, que é a opinião das pessoas, você vai ser guiado pela opinião, então você vai perder a promessa. Mas você não vai perder, não. Deus te trouxe aqui para falar com você. Você não pode perder a palavra que foi liberada na sua vida, né? Então, 1 Reis, no capítulo 24, mostra aqui, 13 e 24, que isso custou a vida do profeta novo, sabe? Quem sabe isso não pode custar um sonho, não pode custar uma palavra, sabe? Tem gente aqui, ó, o inimigo estava armando uma estratégia para matar o seu sonho, para matar a palavra que Deus te deu. Deus é um Deus que abençoa. Deus é um Deus que visita a conta bancária se Ele quiser. E Ele tem feito isso. Deus é um Deus que sabe mudar a história. Tem gente que falou comigo antes que trabalhava 14 horas por dia. Deus deu uma estratégia para trabalhar durante meio-dia e ganhar 8 vezes mais. Ó, durante a oração, Deus desceu o download. O Espírito Santo falou direto no coração de alguém e deu uma estratégia. Falou, você está trabalhando demais. Eu quero que você invista mais tempo na minha obra. Sabe o que aconteceu? Deus deu uma estratégia que essa pessoa, em poucas horas ali, 5, 6 horas de trabalho, Deus deu uma estratégia. Você vai trabalhar assim, ó. Sabe, de 12, de 14 horas às vezes de trabalho, diminuiu para 5, 6 horas de trabalho. Então, nada pode limitar o poder de Deus. Deus pode te dar uma orientação de fazer algo, né? Eu tenho um cabeleireiro aqui também, que ele estava contando uma história. Deus deu uma estratégia para ele de trabalhar, né? Essa já é outra história. Deus deu uma estratégia para ele de trabalhar, então ele trabalha ali menos tempo, colocou pessoas para trabalhar com ele, sabe? Então Deus sabe como trabalhar, sabe? Deus vai revelar alguma coisa aqui para alguém. Hoje em dia tem várias formas de Deus te abençoar. Nós estamos no mundo da tecnologia, que tecnologia nem tudo é demônio, não, tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa.
Deus pode te revelar algo aí que vai abençoar você. Fica atento nas visões que Deus te dá. Eu falei, quando Deus me deu um discipulado, quando Deus me deu ali um discipulado que eu deveria fazer em 2020, isso veio por revelação. Eu estava, por volta de 6 da manhã, eu estava entre dormir e acordar, 6, 6 e meia da manhã, eu estava entre dormir e acordar, e Deus me deu uma visão. Eu entrava ali no Google, clicava lá no Google, e aí eu escrevi um nome, era exatamente o nome de um discipulado que Deus me deu. Nós fizemos com os adolescentes, foi poderoso, e na verdade o discipulado também é um acompanhamento, né? Mas nós fizemos ali uma aplicação, um start, e ainda tenho aplicado com algumas pessoas hoje também, né? Com alguns adolescentes que a gente anda mais próximo, né? Então escuta bem, através desse discipulado, nós aplicamos 3 ou 4 vezes já esse método celestial que Deus nos deu, e tem sido uma bênção, né? Pessoas têm fluído no poder do Espírito Santo, pessoas também têm sido desenvolvidas por Deus, na verdade. Então Deus pode dar direção para você, que coisas que você não imagina que existe na terra. Tem gente que falou assim para mim, Deus me deu essa direção, fiquei até constrangido, porque eu estou trabalhando menos e ganhando mais. Deixa Deus ser Deus. Ué, se Deus quer fazer, na verdade, Deus tem coisa linda. E a gente não pode se limitar a fechar o coração para quando Deus quer dar uma instrução para a gente. Né? Não importa o lugar, canto da terra que você está, não importa o estado que você está agora, né? Estado mesmo no Brasil, não falando de estado, você entendeu, né? Não importa o país que você está, a cidade que você está, o estado que você está, né? Deus pode dar uma instrução para você. Ah, mas eu estou aqui em uma cidade pequena. Não interessa, Deus sabe como te abençoar nesse lugar. Você está ouvindo? Olha lá, pastor, estou muito feliz, glorifico o nome de Jesus, pois essas ministrações todos os dias, glória a Deus, tem sido uma bênção, né? Glória a Deus. Então escuta bem, se Deus te falou algo, fica com o que Deus falou. Isso não deixa matar o seu sonho, matar a palavra que Deus te deu. A Bíblia diz em Hebreus 11:6, ontem o pregador estava pregando ontem, né? Eu tive no culto de júbilo, ontem teve culto de júbilo, depois teve a reunião. Na reunião ele estava falando que a fé é a moeda de troca no mundo espiritual. A fé é a moeda de troca no mundo espiritual. E Hebreus 11, versículo 6, fica aí até o final, vamos orar agora. Não sai não, vamos orar. Olha lá, diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé é a base de toda a obediência, né? Então, especialmente quando aquela palavra que Deus falou vai te desafiar. Escuta o que eu estou te falando. A fé é a base para obedecer a Deus. Principalmente quando Deus te fala algo que vai te desafiar. Que é uma mudança de Deus na sua vida, você vai precisar ter fé. Não é fé cega. Fé cega não, você precisa primeiro ter uma palavra de Deus. Deus já deu visão de gente aqui morando em casa nova. Deus já deu visão para gente aqui vivendo uma vida feliz, uma vida alegre, um casamento abençoado. Outros aqui um casamento restaurado. Então você não está debaixo de uma fé cega, você está debaixo de uma palavra. Se você não tem uma palavra, espere um pouco, espere mais confirmações de Deus, espere pelo menos 3 confirmações, mas tem que ser aquela confirmação mesmo por revelação. Deus usando pessoas que às vezes não sabem a sua situação, sabe? Deus visitando num sonho, numa visão, mas não só isso. É importante você buscar uma palavra de Deus. Deus está te direcionando para uma palavra escrita, então a coisa está muito séria. Deus está confirmando para você. Então, não é fé cega, é sobre ter uma confirmação e agir debaixo disso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O profeta novo recebeu uma palavra de Deus. Ele foi cumprir uma missão que Deus tinha dado para ele. Ele foi falar com o rei, ele foi entregar uma palavra. Só que ele também deu ouvidos a uma palavra que não era inspirada por Deus. A uma palavra que custou a vida dele, sabe? Tem gente aqui, ó, que Deus te trouxe aqui para te fortalecer, para você não perder o novo tempo que Deus tem na sua vida. Porque se você perder a fé, você perde tudo. Se você perder a fé, você perde uma promessa que Deus tem para você hoje. Se você perder a fé, tem gente que corre o risco de perder a salvação, né? Por quê? Porque está ouvindo aí que não deve, está colocando seus ouvidos em coisa errada, né? Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a gente não confia no que Deus falou, escuta aqui, nós vamos orar. Então facilmente
nós vamos ouvir outras vozes. Nós precisamos confiar no que Deus falou. Em Marcos 9, versículo 23, olha o que Jesus falou. Tudo é possível ao que crê. Ou seja, se você crê, é possível. Se você crê, Deus vai agir. Se você crê, você não tem todo o recurso, mas você tem uma palavra. Então você vai agir com a palavra, você vai fazer o que é possível para você. Você vai fazer o que é possível para você. Você está ouvindo? Você vai fazer o que é possível para você. Mas Deus vai fazer o milagre. Deus vai completar aquilo que Ele te falou. Deus vai completar a situação com fé. Agora, escuta bem. Em 1 João, nós vamos orar já. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Tem pessoas que não estão falando por revelação, estão falando da cabeça delas. E tem pessoas que, pior, podem estar falando por inspiração demoníaca, por inspiração do maligno. Mas às vezes nem é demônio, às vezes é a opinião da pessoa, às vezes é uma limitação no entendimento. O apóstolo Paulo diz sobre fortaleza espiritual. Você está vendo? E se você levar pelo lado pessoal, você vai perder. Então, sabe, nós não podemos trocar o certo pelo duvidoso. Em que sentido? O certo é que Deus falou com você. Aquela palavra que te trouxe dúvida não é uma palavra de Deus. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Olha o Espírito Santo falando com você aí. Quando Deus fala, Deus gera fé. Isso que eu estou falando para você é desafiador. Por quê? Quando Deus fala, gera fé. Quando o homem fala, gera dúvida. Então, o que Deus falou com você? O que Deus falou com você gerou fé no seu coração. Se você está com dúvida, não é uma palavra de Deus. Se você está com dúvida, não é uma palavra de Deus. Deus não é um Deus de dúvida. Deus é um Deus de fé. Pela fé, sabemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E aquilo que se vê, veio do invisível. Aquilo que se vê, veio do que não se vê. O Espírito Santo está aqui. Olha ele tocando você aí. Então, Deus é um Deus de fé. Deus falava e acontecia. Deus falava e acontecia. O que significa isso? Quando Deus quer mudar a sua história, Deus começa a te dar palavra. Quando Deus quer te alegrar, quando Deus quer trazer um novo tempo, Deus traz palavra. Você está ouvindo? Deus está quebrando a voz da opinião. Deus está tirando a voz da dúvida da sua cabeça. E Deus está restaurando a sua fé. Agora, você está ouvindo? Deus quer abençoar todo mundo. Mas alguns têm bloqueio espiritual. Deus quer abençoar todo mundo. Mas alguns, sabe, eles decidiram não crer. Decidiram não ouvir Deus. Mesmo que Jesus falou, vida e vida com abundância. Deus quer que você tenha abundância. Jesus não é inseguro. Se o seu coração está em Jesus, Ele sabe que você não vai, sair da presença dEle. Jesus não é inseguro, Ele não se importa se você viver uma vida melhor, uma vida boa. Na verdade, Ele quer que você viva assim. Agora nós temos as perseguições, temos os desafios, né? Mas se você tem uma palavra, você tem tudo. Você está ouvindo isso? Escuta bem. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, uma coisa agora muito importante. Ele fala, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então, nós vamos precisar de fé enquanto nós estamos aqui nessa terra. E essa fé vai nos conectar a algo maior. Presta atenção. Tem gente que não entende isso aqui, falta discernimento. A fé é para a nossa caminhada aqui na terra. Né? Agora, essa fé, essa vida com Jesus, ela vai nos levar para uma eternidade na presença dEle, para uma eternidade com Ele. Então, o Evangelho é o poder de Deus para restaurar tudo aquilo que foi perdido pelo pecado. Então, Jesus cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva para morar no céu. Você está ouvindo? Então, tem gente que acha que a fé é sempre o futuro, mas a fé não é o futuro somente. A fé é agora. Sabe? A Bíblia diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo poder, domínio e autoridade. Se você não crê
Se você não crê que a fé é agora, você tem que tomar cuidado e parar de fluir nos dons. Porque senão o inimigo vai te perseguir até te, sabe, bagunçar com a sua cabeça. Escuta o que eu estou te falando. Escuta aí, presta atenção. Eu não jogo palavra ao vento, não. Né? Só quando estou muito cansado, aí eu falo, Jesus, segura. Né? Mas Deus é bom ter nos dado graça e domínio próprio. Agora, escuta aí o que eu estou te falando. Se você não crê que a fé é para agora, então você não pode fluir em dom espiritual, você não pode pregar. Você vai ter que tratar disso aí primeiro. Por quê? Uma vez eu estava dirigindo e eu estava com uma sensação. Na verdade não era uma sensação, era uma revelação. Depois eu percebi. Eu estava dirigindo. E eu falei, Deus, meu Deus, eu estou com a sensação, de que ao mesmo tempo que eu estou aqui dirigindo, eu estou com a sensação que ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu estou no céu. Que coisa esquisita. Aí passou uma irmã da igreja, inclusive é Débora também. Ela está sempre aqui nas orações, às vezes pega gravado depois. Aí passou uma irmã assim, e eu estava com a sensação de que eu estava ao mesmo tempo dirigindo o carro, e que eu estava assim num plano espiritual, no reino espiritual. Aí Deus falou comigo, você sabe que isso é verdade? Eu falei, Deus. Aí Deus falou comigo, lembra que está escrito? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, domínio, né? Poder e autoridade. Estamos acima de todo governo. Vamos pegar esse versículo aqui. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, né? Então, o que acontece? A fé é para agora, porém, não é só para agora. Porque tem gente que quer a fé só para agora, só quer a fé em benefício próprio, e ninguém pode manipular Deus. Você está ouvindo? Não tem como, fica tranquilo. Tem aquelas pessoas da defesa do evangelho, sabe? Você não precisa defender um leão, você só precisa soltá-lo. Você lembra? C.S. Lewis disse, você não precisa prender um leão, você só precisa soltá-lo. O que quer dizer isso? Dá liberdade para o Espírito Santo e fica na sua. Linguagem Daniel Júnior, linguagem de hoje. Dá liberdade para o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo trabalhar e fica na sua. Tem gente que quer defender o evangelho, sabe? Eu sei, nós temos que falar a verdade mesmo, não é verdade? Mas tem coisa que não é da nossa conta, é da conta do Espírito Santo, e nós precisamos confiar. É forte, né? Olha aí. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, então duas coisas aqui. Primeiro é o presente, olha lá. Hoje nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Se você não crê nisso, você não deveria fluir em um dom espiritual, porque senão o inimigo vai te perseguir, você espiritualmente, vai afetar a sua alma. Então, se você não crê que Jesus cura, liberta, que Jesus faz os milagres hoje, então não se meta em fluir em dom espiritual, porque você vai virar uma perseguição na sua cabeça. Então você precisa crer que hoje você tem um lugar de autoridade, você está sentado com Cristo, né, nas regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é para agora. A fé não é o futuro, a fé é agora. No versículo 5, na verdade tem um versículo que diz assim aqui, que nós estamos muito acima, muito, Efésios, quer ver? Livro de Efésios, muito acima de todo principado, de todo poder, de toda autoridade. Olha lá, acima de todo principado, potestade, poder no capítulo anterior, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então quer dizer, nesse presente século, nós temos um lugar de autoridade. E no século vindouro, né, nós também vamos desfrutar de uma graça que foi conquistada para nós, que é uma vida eterna na presença de Deus. Então, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita, e já estou começando a ensinar. Vamos orar.
sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, quer dizer, tem crente que é muito carnal, só quer as coisas da terra, não quer saber de Deus, do propósito de Deus. Então isso está errado. A fé é para nós vivermos aqui nessa terra, nessa breve passagem, mas não é só isso. Deus tem a eternidade para nós. Então Deus trouxe alguém aqui para falar. Fica com a palavra que Deus te falou. O profeta novo ouviu o profeta velho. Quer dizer, alguém que está fluindo uma unção nova começou a dar ouvidos para alguém que está fluindo uma unção velha. E não é sobre idade que eu estou falando, é sobre a unção que está fluindo na vida de uma pessoa. Pode ter uma pessoa com 80, 90 anos de idade, até 100 anos de idade, que está ouvindo de Deus até hoje. E pode ter uma pessoa com 20 anos de idade que está ouvindo errado de Deus. Como pode ter uma pessoa com 20 anos de idade que está ouvindo certo. A questão não é a idade, a questão é o discernimento espiritual. Não creiais em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus. E às vezes não é demônio, às vezes é a opinião da cabeça de uma pessoa que está vindo contra a palavra que Deus te deu. Mas Deus está falando com você. Eu vou cumprir promessa sim. Deus está falando com você. Ainda hoje, olha o que Deus está falando aqui na minha boca. Ainda hoje Deus vai vir com a confirmação. Vai ter a chave. Ainda hoje vai ter o contrato. Deus vai começar a direcionar você. Primeiro acontece no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo físico. Por isso que o inimigo fica batalhando na sua cabeça. Por quê? Está no nível espiritual. Aí ele quer roubar a palavra que Deus te deu. Não vai roubar coisa nenhuma, Satanás. Bate em retirada em nome de Jesus. E na instrução da palavra, Deus está falando com você. Esse sonho não vai morrer, não. Deus está falando com você. Você não vai morrer, não. Você vai continuar na presença de Jesus. Porque Jesus já sabe. Jesus já sabe. Se ele não fizer nada mais na sua vida, só o que ele está fazendo diariamente já é suficiente. Jesus já sabe que você não vai sair da presença dele por nada. Olha o tipo de pessoa que Deus está falando aqui, é com você. Então o que acontece? Ele te fez promessa, porque ele já sabe que você está com o coração convicto nele. Então para com esses bloqueios espirituais, Jesus vai te abençoar sim. Ele vai cumprir a promessa, aquilo que ele tem falado com você, ele vai cumprir sim, a palavra vai se cumprir. E Deus te trouxe. Eu gosto de falar que Deus te trouxe, mas hoje eu vou falar diferente. Deus me trouxe aqui para te dizer que vai acontecer. Vai acontecer. Sabe, eu vejo você alegre, eu vejo você testemunhando. Gente, Deus tem sido bom. Quase que todos os dias tem pessoas testemunhando aqui. Pessoas testemunhando que o marido voltou para Jesus. Outros falando que o marido chamou para ir para o culto. Outros falando que o Espírito Santo entrou dentro da casa e trouxe uma paz, trouxe uma alegria, sabe? Então confia na palavra de Deus. Confia na palavra que Deus deu para você. Eu tinha mais coisas para falar aqui, mas é o suficiente. Se eu falar demais, o Espírito Santo atrapalha o Espírito Santo. Vamos orar. Se você tem um pedido de oração, coloca aí. Deus deu uma instrução para o profeta novo. Não coma pão, não beba água e volta por outro caminho, um caminho diferente, do que o que você foi. Mas depois vê as vozes contrárias. Vê as vozes contrárias. O profeta velho não estava escutando de Deus, não. O profeta velho estava feio na foto. Aí o profeta velho falou: Deus está falando comigo, eu também sou profeta. Um anjo me deu ordem e deu a palavra errada para o profeta novo. Ele foi comer na casa do profeta velho. Ele foi por um caminho, não foi pelo caminho que Deus orientou, ele foi pelo mesmo caminho. E o que aconteceu? Perdeu a sua própria vida por errar uma instrução. Você vê isso? Você não vai perder a palavra que Deus te deu, você não vai perder sua vida na presença de Deus. Sabe que Deus estava falando comigo? Que tem gente aqui que estava afetado emocionalmente. Tem pessoas aqui que estavam afetadas emocionalmente. Por quê? Porque você recebeu uma palavra, e está vindo outras palavras diferentes, opinião de pessoas. Tem gente que até sabe que você vê. Gente, Deus tem sido bom, tem pessoas de várias igrejas aqui. Então não estou falando só com uma pessoa ou outra. Deus nos deu graça de falar com algumas pessoas aqui. Algumas pessoas. Aí o que acontece? Tem gente que até veio aqui na live e falou: nossa, olha lá, ele está crendo que Deus vai fazer isso. Ai, meu Deus, Deus não faz isso não. Falou: nossa, ela veio aqui na live, olha lá,
Ah, ela ouviu isso aqui, tá crendo nisso. Deus não vai fazer isso não. Aí Deus te trouxe aqui hoje. Deus te trouxe aqui hoje para falar, estou entrando com providência. Deus te trouxe aqui para falar, hoje eu vou cumprir sim. Olha lá, o Lafayette está aí hoje, olha aí. Lafa Gesso, glória a Deus. Você está ouvindo? Então, ó, entra tu na relva. Isso significa o quê? Fica no aguardo aí do milagre, né? E se Deus te dá uma orientação, escuta bem. Se Deus te dá uma orientação, você vai lá e faz sua parte. Deus vai te honrar. Você está ouvindo isso aí? Ó, primeiro acontece no mundo espiritual. Então Deus vai confirmar para você. Ainda hoje. Eu vou liberar uma palavra. Levanta a sua mão onde você está aí. Levanta a mão onde você está aí. Quem receber essa palavra hoje, você vai ver o que Deus vai fazer hoje na sua vida. É hoje. Pode anotar aí. Ainda hoje Deus vai te dar uma confirmação. Ainda hoje Deus vai te dar uma coragem. Porque tem gente aqui que está faltando coragem. Porque você estava cheio de coragem, mas recebeu uma palavra e você ficou pensativo. Você está ouvindo? Ainda hoje, Deus vai te dar uma confirmação. Para outros aqui, ainda hoje, Deus vai te dar uma coragem para concluir. Olha a palavra que Deus trouxe aqui para mim. Conclusão. Deus vai concluir aí uma promessa. Deus vai concluir algo na sua vida. Todo mal já bateu em retirada. Na instrução da palavra, o inimigo caiu por terra. Deus falou comigo assim. Deus me deu um sonho, né? Foi praticamente quase uma visão de tão real. E eu vi ali um determinado cômodo, em determinado lugar, vários escorpião. Escorpião, você sabe, se ele picar uma pessoa, você não vai picar não, mas se ele picar alguém, ele começa, ele paralisa, né? Se você não correr rápido para o médico, tá perdido, né? Agora, ele vem para paralisar. Aí Deus falou comigo assim, uma voz falou comigo no sonho assim, ó, você quer matar escorpião? Ó, sabe como mata escorpião? Com pão. Sabe qual que é o pão? É essa palavra aqui para você. É a palavra do profeta novo, profeta velho. O profeta novo já tinha uma instrução de Deus. O profeta velho veio numa unção esquisita, numa unção velha, né? Falou que Deus estava falando quando Deus não estava falando. Aí veio para dar uma instrução que custou a vida do profeta novo. Então, você precisa discernir a voz de Deus. Você precisa crescer espiritualmente e ficar mais convicto quando Deus fala com você. Presta atenção. Você está ouvindo aí? Abre o teu olho. Porque você acha que o inimigo quer que você ande na vitória? Sabe? Você acha que o inimigo... Você está andando com Jesus. Você acha que o inimigo quer que você viva a vida abundante? Então ele vai usar todo tipo de coisa errada para tentar, né, roubar essa palavra, roubar essa promessa dessa mudança que Deus tem para a sua vida. Você está ouvindo? Mas não vai roubar não. Ó, essa palavra é o pão do céu para você aqui. Por quê? Porque o inimigo veio para paralisar a sua fé. Deus estava falando muito comigo antes de eu entrar aqui, que eu ia falar com alguém que está com a emoção afetada. Você estava perdendo até, olha o Espírito Santo tocando, até a sua emoção, o seu ânimo. Ó, deixa eu usar a linguagem da minha avó falava assim, pega a vassoura para varrer a casa, vassoura, né? Tem gente que estava até sem força para pegar uma vassoura para varrer a casa. Eu vou falar. Mas Deus está falando com você. Estou colocando um novo ânimo aí. Olha lá, eu estava. Tem gente aqui, ó, que depois da live está vindo um ânimo para você. Você fala, eu vou varrer toda essa casa aqui. Eu vou varrer, eu vou limpar. Olha aí. O Espírito Santo está trazendo um ânimo, uma força para você. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E nós te pedimos, nos ajuda a discernir a sua voz. Nos ajuda a discernir a sua voz. Pai, o Senhor sabe que nós estamos contigo em todas as situações, porque é o Senhor que nos sustenta. O Senhor é misericordioso, o Senhor está no controle da nossa vida. O apóstolo Paulo falou que ele sabia ter abundância e sabia passar necessidade. Mas eu sei que o Senhor aqui deu palavras de abundância, palavras de promessas, de mudanças para a vida de pessoas que estão aqui. E o Senhor deu uma instrução clara para pessoas que estão aqui. O Senhor deu uma palavra clara, uma palavra direta. E eu peço que o Senhor venha cancelar agora, confirmar essa palavra, cancelando todas as vozes contrárias, vozes contraditórias. Eu peço que o Senhor libere o seu poder agora.
fortalecendo com um ânimo novo, com uma unção de milagres, com uma unção poderosa sobre a vida de cada um que está aqui. A tua palavra tem nos mostrado que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E a fé, ela começa a acontecer a partir de agora. A tua palavra diz que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. O Senhor nos disse na sua palavra que nós estamos acima de todo, assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder, potestade, domínio, não só nesse presente século, mas também no vindouro. Então nos ajuda a entender que a fé é para agora e que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que multiplicou os pães, os peixes. O Senhor é um Deus que providenciou para aquela viúva, para que ela pudesse ter a providência e pagar as suas dívidas e viver do resto. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora agir sobre as finanças, agir sobre o emocional, agir sobretudo sobre a vida espiritual de cada um que está aqui. Pai, o inimigo quer roubar as promessas, o inimigo quer roubar a fé, mas eu sei que o Senhor trouxe pessoas aqui para destruir todo o mal e restaurar a fé, a confiança, e todo espírito de escorpião foi destruído em nome de Jesus. E o Senhor está colocando em movimento a vida de cada um que está aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe que Deus está falando comigo? Tudo aquilo que veio para te paralisar, Deus está usando hoje para te trazer um amadurecimento, um crescimento na fé. Sabe? Jesus falou assim, na parábola em Lucas 18, do juiz iníquo, né? O juiz que não temia Deus. Ele falou assim, porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé é a moeda de troca no mundo espiritual. E Deus hoje está destruindo toda palavra de engano, toda palavra de peso, toda palavra que trouxe dúvida para você. Não foi uma palavra de Deus. Está destruindo todas essas palavras em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está te sustentando nessa caminhada de fé. Deus é com você. O profeta novo, ele precisou de fé, né? Ele precisava de fé para resistir às tentações e continuar no propósito de Deus. Mas infelizmente, ele deu ouvido para o profeta velho e isso acabou custando a própria vida dele. Você está ouvindo? Deus está protegendo a promessa que ele te fez. Deus está protegendo a promessa em nome de Jesus. Sabe o que Deus está trazendo aqui para mim? Sabe o que Deus está trazendo aqui para mim? Deus vai vir com a providência para alguém aqui. Pode anotar isso aí. Ó, você que tem dívidas aí, você que está com dívidas, você vai ver que Deus é Deus, não é de Deus de brincadeira, Deus é Deus de providência. Olha lá. Você que está com dívidas aí, ó, Deus vai vir com a providência para você pagar suas dívidas. Deus vai vir com a providência para você pagar suas dívidas. E ainda vai ter até para você passar, né? Você passar os dias, esses dias festivos. Você está ouvindo? Porque tem gente que está preocupado. Como vai ser o Natal, o Ano Novo? Até se você ouvir gravado depois, vai funcionar para você. Escuta bem. Olha o que Deus está me dando. Ó. Deus vai vir com palavra. Deus vai vir com agir. Deus vai vir com o mover dele. Você que está com dívida, Deus vai te dar um dinheiro que você vai pagar as dívidas. Sabe? E vai até sobrar para outras coisas também. Vai até sobrar para outras coisas. Mas foca em primeiro lugar em pagar as dívidas. Você está ouvindo? Deus está vindo aí, ó, você que tem os boletos aí para pagar, todo mundo tem. Isso aqui não é nem revelação mais, né? Mas escuta bem, apesar que é revelação sim, porque Deus está falando comigo aqui, ó. Escuta bem, você vai pagar as dívidas, é revelação sim. Você vai pagar as dívidas e vai ter ainda para você fazer outras coisas. Você está ouvindo? Você vai pagar as dívidas e vai ter para você fazer outras coisas. Recebe essa palavra. Fala assim, eu recebo agora. Eu recebo o meu milagre. Eu recebo o meu milagre financeiro em nome de Jesus. Ó, no último minuto da live, Deus falando sobre finanças. Então, busca Jesus em primeiro lugar e as outras coisas, todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas essas demais coisas serão acrescentadas. Você está ouvindo? Jesus está entrando com providência aqui na área financeira.
Você que recebeu uma palavra, isso também você precisa de dinheiro. Deus vai fazer cumprir a palavra. Confia na palavra que Deus te deu. Confia na Deus não brinca de dar promessa. Não. Quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus está falando aqui com pessoas aqui, ó. Não é para todo mundo, mas tem gente aqui que está recebendo. Tem gente aqui que está recebendo na revelação. Tem gente que está recebendo no Espírito. Tem gente aqui que está cheio de fé. Até se a palavra não for para você, vai acontecer para você também. Hoje, Deus está trazendo confirmações hoje. Deus está trazendo confirmações hoje. Deus me deu uma palavra. Deus está trazendo confirmações ainda hoje para pessoas que estavam duvidosas aqui. Só essa palavra já é uma confirmação também para você, do começo ao fim, né? Olha o que Deus está falando. E outra, e tem gente aqui que ainda hoje, Deus vai começar a trabalhar no seu financeiro aí. Deus vai começar a trabalhar no seu financeiro. Você vai ver que Deus é Deus, né? Mais uma vez saberás que Ele é o Senhor. Você está ouvindo? Que especial. Gente, estamos sempre aqui. Olha lá. Tudo paga ainda vai sobrar. Gostei dessa aí, Denise. Sempre ajudando a ministrar, hein? Glória a Deus. Escuta bem, estamos aqui 5 da manhã. Meio-dia tem algo especial. Mas, 5 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? É isso, gente. Também ore por nós. Ore por nós, estou orando por cada um de vocês também. Quando for orar, lembra de orar por nós. Entre em um propósito de oração. Entre um jejum ou em um propósito, né? Porque são dias especiais, é um mês de milagres. Então consagra a sua vida ao Senhor aí, para você ficar bem conectado, né? E Deus vai fazer algo poderoso. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está entrando em uma escola. Deus está entrando em uma escola onde o ambiente estava pesado, sabe? Eu vi o Senhor entrando dentro dos corredores, assim, ó. Eu vi o Espírito de Deus passeando nos corredores. Eu vi o Espírito Santo passeando assim, ó, nos corredores. O Espírito de Deus, eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus. Deus está entrando nos corredores de uma escola, tirando todo o peso, toda a opressão, né? Até o que era de ruim que ia acontecer não vai acontecer mais. Deus está cancelando todo o mal em nome de Jesus. Olha lá, eu sou monitor infantil, olha lá. Glória a Deus. Tem mais gente aí que Deus está falando. Você pode dizer amém? Gente, que especial. Até o nosso próximo encontro. Até lá. No romper da manhã, Deus está fazendo milagres. Olha aí.